Olá pessoal, depois de um tempinho aí sem colocar nenhum vídeo, né, sem subir nenhum vídeo, estou voltando aqui para falar sobre um acontecimento da semana que não poderia ficar, né, sem um vídeo, sem uma explanação sobre, que foi o ataque do Irã ao Estado de Israel. O Irã e Israel, que são inimigos históricos, desde 1979, quando o Ayatollah Khomeini fez a Revolução Islâmica, né, lá no Irã, derrubou o Reza, o Shah Pahlavi, né, que era o líder supremo do Irã, aliado dos americanos, né, foi derrubado pelo Ayatollah Khomeini, que estava exilado na Inglaterra, né, estava exilado em Londres, e aí conseguiu liderar um movimento, imagine, através de fitas cassete, né, conseguiu liderar um movimento e derrubar o governo, que era um governo, era chamado, o líder era chamado Shah, né, se não me engano, assim, Shah Reza Pahlavi, né, que era o nome do cidadão, derrubar o governo, que era um governo alinhado com o Ocidente, né, pró-Estados Unidos, e implantar uma teocracia no Irã, né, derrubou o governo, diga-se de passagem, o Reza Pahlavi era um ditador, né, era um ditador, e aí os revolucionários islâmicos, liderados pelo Khomeini, derruba essa ditadura e instala uma ditadura islâmica, né, uma teocracia. O Irã é governado por uma teocracia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a autoridade máxima no Irã não são os políticos, e sim os líderes religiosos. É bem curioso como acontecem as eleições no Irã. O Irã tem um presidente, só que o presidente ele é chefe de Estado, mas não é chefe de governo. Né? Quem é o chefe de governo mesmo, que tem a última palavra, é o Ayatollah. Então, nas eleições, o Ayatollah traz os três candidatos, né, e oferece para o povo escolher. Depois que o povo escolhe entre os três candidatos, ele só toma posse se o Ayatollah der a bênção, né? Se o Ayatollah assentir. E todas as decisões lá do parlamento do presidente, elas só vão ser efetivadas com a bênção do Ayatollah. Isso é uma teocracia, né? A última palavra é dos religiosos. Inclusive o país é regido pela lei islâmica, né? A Sharia, né? Então, assim, o Irã e Israel são inimigos históricos desde que a Revolução Islâmica foi feita no Irã. O Irã prega abertamente a varrição de Israel do mapa, né, do Estado de Israel do mapa, a destruição completa de Israel. E, desde então, o Irã não tomou nenhuma ação efetiva direta para que o seu desejo fosse concretizado, mas tenta, da forma como pode, sabotar o Estado de Israel, né? Financiando o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, milícias xiitas na Síria, né? Financiando o Hamas. Então o Irã ele age dessa forma porque sabe que atacar Israel de frente é parada dura, né? Então desde 79 para cá nós temos aí 40, quase 45 anos, né? Só de ameaça, mas nada de ataque efetivo, porque como tem um ditado, né? Bem popular, cada macaco sabe no galho que sobe. Né? Então até hoje não houve uma ação efetiva. Até sábado último, né? E aí vamos falar da motivação do ataque do Irã ao Estado de Israel, né? Desde que o Hamas, né, cometeu os atentados suicidas. Não é suicida, né? Cometeu um ataque em massa que vitimou mais de 1.000 israelenses há 6 meses atrás. Israel vem bombardeando bases na Síria de pontos que eles consideram suspeitos ou estratégicos para que possa surgir um novo ataque em Israel a partir da Síria, do Líbano ou qualquer outro país da região.
Então vem cometendo os bombardeios, seguidos bombardeios, à base na Síria dos Houthis e de outras milícias xiitas, né, pró-Irã, e que são financiadas, né, equipadas pelo Irã. Há 15 dias atrás, no dia 1º de abril, Israel atacou o consulado iraniano na Síria. 7 membros da Guarda Revolucionária Iraniana foram mortos, inclusive um general, né, um general de alto escalão, o que para o Irã foi considerado um ataque à própria nação iraniana, né? Então, o Irã prometeu uma resposta e articulou essa resposta, que aconteceu no sábado último. E aí o mundo fica em alerta, né? Fica em alerta porque uma guerra entre Israel e Irã é uma guerra de grandes proporções, porque você tem ali os dois maiores exércitos do Oriente Médio, né? Você tem aí Israel com uma população pequena de 9 milhões, com um efetivo militar de 167 mil soldados, mas onde todo mundo é reservista, e é onde está uma das maiores marinha aeronáutica e exército de infantaria do mundo, né? Super equipado, super treinado. O Irã também com muitos carros de guerra, muitos aviões, um contingente militar de 600 mil soldados prontos para o combate. Então, na pior das hipóteses, teríamos aí um confronto longo e sangrento, né? E aí tem a questão de que já temos um cenário de guerra, né? Um palco de guerra entre Israel e o Hamas, com o alinhamento de posições, né? Estados Unidos, França, Inglaterra apoiando Israel, a Rússia, Irã apoiando Hamas. E agora, se abrimos outra frente, né? Israel contra o Irã, e aí tem aí a Rússia como um aliado, né, incondicional do Irã. Afinal de contas, precisa de um alinhamento contra o Ocidente, não tem como ser diferente. Temos a China, o principal parceiro comercial do Irã, né? Então, ainda tem o contexto da guerra da Ucrânia, né? A Rússia contra a Ucrânia. Então, são movimentos que, na medida que vai escalonando, vai atraindo novos atores, e temos um palco aí perfeito, quase inevitável, para uma terceira guerra mundial, algo que ninguém quer, né? Essa seria uma possível consequência de um confronto direto entre Irã e Israel. Então, o que de início apareceu ser o sinal do apocalipse, né? Era só o que nos faltava, se já não tivéssemos bastante guerra no mundo, uma guerra direta entre Irã e Israel. Então, o que de início deixou o mundo completamente alerta. Logo depois, né, passado aí 3 dias do ataque iraniano, analisando mais friamente, percebemos que ambos os lados estão agindo de forma cautelosa para que não haja esse escalonamento, né, e não haja um confronto direto. Em outro cenário, sem guerra da Ucrânia contra a Rússia, sem guerra de Israel contra Hamas, um ataque iraniano a Israel seria prontamente respondido de imediato, sem maiores questionamentos, sem maiores reflexões, né? Mas acontece que o próprio ataque, tanto de Israel às bases iranianas na Síria, quanto a retaliação iraniana, vem no vácuo, vem seguindo o conflito que já está instalado na Palestina, entre Israel e Palestina, ou seja, é um escalonamento. Então, um novo escalonamento traria maiores consequências, né, um passo a mais para outros atores envolverem no conflito. Então, o que nós vimos aí? Primeiro, o ataque iraniano, muito bem coordenado, planejado, para ter baixa letalidade, né? Por exemplo, o Irã mandou os drones kamikaze, né? O mesmo Shahed que está infernizando a vida dos ucranianos, né? Que eles estão vendendo por russos para infernizar lá os ucranianos. Os mísseis, né? Foram disparados mísseis balísticos de cruzeiros, mas foi um ataque que o Irã avisou, né, publicamente, que atacaria Israel, avisou aos americanos,
pediu para os americanos não se meter, que suas embaixadas não iam ser atacadas, ou seja, já teve tempo bastante, assim como seus aliados, para articular a defesa. E foram enviados 300 artefatos, um drone Shahed, ele voa a 200 km por hora, ou seja, é muito lento, e houve tempo bastante de eles serem interceptados, né, no caminho, né, pela a bateria de mísseis de Israel, pelos americanos, pelos franceses. Os americanos, franceses e ingleses correram a bater os drones para que não haja impactos maiores de Israel, para que não haja vítimas civis, justamente para evitar esse escalonamento, o impacto contra os israelenses, né? Os iranianos poderiam lançar seus mísseis hipersônicos e sem aviso prévio, né? Porque os mísseis hipersônicos seriam muito mais difíceis para a bateria de mísseis israelenses contra-torpedar, né? Para a bateria de Israel conseguir se defender. Então, no entanto, manda mísseis convencionais de cruzeiro, mísseis balísticos, manda os drones, né? 99% desses mísseis e drones foram abatidos, né? Então, assim, tanto o Irã queria, né, quis dar uma resposta a Israel, mas uma resposta só no sentido de que, olha, se mexer comigo tem, né? E depois de ter lançado os 300 mísseis e todos eles terem sido abatidos, quase todos, né? Não ter causado nenhuma vítima civil em Israel, nem mesmo atingido instalações israelenses, os iranianos se consideram satisfeitos e que seu objetivo foi cumprido, e aí manda o recado a Israel, olha, a questão está resolvida, mas se vocês atacarem, estamos prontos para uma ação mais dura. Israel, que em outra ocasião responderia firmemente e de forma avassaladora, tem certa cautela, tanto por já estar engajado na luta contra o Hamas, né, com bombardeios diários, inclusive no dia de hoje, né, 6 meses envolvido nesse conflito contra o Hamas, e a precaução, né, de um escalonamento, né, de um dimensionamento na guerra, no Oriente Médio, que atrairia outros atores, como nós falamos, e poderia ter consequências imprevisíveis, né? Então, tem aí a pressão dos Estados Unidos, da União Europeia, para que haja com moderação, né? Em outro momento, né, tanto os Estados Unidos quanto Israel, há muito tempo, vem buscando uma desculpa, né? Uma desculpa, um motivo para desmantelar o programa nuclear iraniano. Então, assim, um ataque a Israel seria o momento perfeito, né, para bombardear, invadir o Irã e destruir suas instalações nucleares. Só que, no vácuo de guerra na Ucrânia, de guerra na Palestina, de vários atores envolvidos, é um momento muito perigoso para uma ação dessa natureza. Há muito tempo que os Estados Unidos vêm tentando resolver a questão nuclear do Irã através do diálogo, né, da diplomacia, já que o Irã não é nem o Afeganistão nem o Iraque, onde os americanos puderam, pelo menos no início, dar um passeio, né? Uma guerra entre Estados Unidos e Irã seria vencida sem dúvida pelos americanos, pelo não se sabe quando e a que preço. Então, muitos Estados Unidos vêm tentando resolver pela via diplomática, e nesse momento de guerra no mundo é que não seria o momento ideal, né, para que isso acontecesse. Até mesmo inimigos, né, tradicionais de Israel, como a Arábia Saudita e a Jordânia, de certa forma ajudou no abate dos mísseis para que houvesse um impacto menor em Israel, cedendo espaço aéreo para que outros países pudessem interceptar esses mísseis, né? Os Estados Unidos já mandou recado para Israel, olha, se você for ter uma ação direta contra o Irã, né, uma invasão do Irã, nós estamos fora, né? Não vamos estar juntos, não vamos lutar ao lado, já mandou o aviso, né? Então, do lado ocidental, Estados Unidos e Israel, está todo mundo moderado, né? Israel entrou hoje, né, com uma ação diplomática para que os países, né, membros da ONU, né, mandou cartas diplomáticas para 32 países para que condenassem, sancionassem
a Guarda Revolucionária Iraniana, né, ou seja, está agindo mais no campo diplomático do que militar, apesar dos discursos retóricos, né, de que vão retaliar, né? Então, a Israel ameaça de um lado e Irã do outro, mas sem ações efetivas, né? O próprio Irã, se quisesse uma medida mais efetiva contra Israel, né, poderia, como eu falei, tanto disparar os mísseis hipersônicos sem aviso prévio, supersônico, né? Hipersônico, quem tem a Rússia, os Estados Unidos e a China. Os mísseis hipersônicos, poderia mover a sua marinha e disparar a partir do mar, né, de uma posição mais próxima a Israel, poderia mobilizar as milícias que eles financiam no Oriente Médio, como o Hezbollah, poderia mobilizar o Hezbollah, as milícias xiitas na Síria, os Houthi do Sêmen para um ataque por terra, que é um cenário que pode vir a se realizar caso Israel retalie fazendo um ataque direto contra o território iraniano, né? Então, por enquanto, o cenário é esse, e eu volto aqui a qualquer momento trazendo alguma atualização que seja relevante em relação ao assunto.